The Gentleman Code. Bem-vindos. Mais um episódio, mais um convidado. Um ilustre desta vez. Hoje vamos ter um convidado da cidade e arredores do Porto, Vila Nova de Gaia. Um cavalheiro do século XXI, que tem tudo a ver com o nosso podcast, The Gentleman Code, faz parte do nosso clube da 21st Century Gentleman. Uma pessoa, um arquiteto, um empresário, com a sua própria empresa, o Atelier RP. Hoje damos as nossas bem-vindas, Ricardo Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer imenso estar cá convosco, de vos acompanhar no vosso percurso e de poder fazer parte dele também. E pronto, estou cá à vossa disposição para me poderem perguntar, questionarem e para poder ajudar e colaborar naquilo que é o vosso também percurso, e eu também quero fazer parte dele. Prazer todo nosso, é com muito gosto que ainda bem que aceitaste o meu convite para fazer parte deste novo episódio. Eu creio que nós teremos muita coisa para partilhar hoje. Eu gosto de falar um bocadinho o que nos une e houve uma conversa que nós tivemos já há uns tempos, há uns meses atrás, e eu faço esta mensagem para o público. Se há homem elegante, toda a gente tem uma referência. Nós talvez tenhamos o James Bond. É verdade. E houve uma conversa que nós tivemos sobre o James Bond e eu acho que tem tudo a ver com o homem extraordinário, com elegância, e acaba também por ser um bocadinho da bad boy, um vilão, mas com classe. O que é que tens-me a dizer do James Bond? O que é que ele te inspira no dia 2? Bom, James Bond obviamente é um produto, é uma ficção, é algo que é criado, mas tem a vantagem de, como ser criado, de ser pensado e de ser trabalhado no sentido de chegar a uma perfeição, para trazer uma imagem, para trazer um conceito, para trazer uma leitura que as pessoas vão ter efetivamente sobre isso. Mas isso é o James Bond que nós conhecemos no dia-a-dia, que vamos tirando da filmografia, dos filmes que nós vamos vendo desde há 50 anos, é que esses filmes têm saído e têm vindo a público. As crónicas do Ian Fleming traziam precisamente isso, traziam um homem moderno, traziam um homem físico, um homem capaz de executar tarefas, que se pretende, acho eu, de uma tarefa de um homem, ele ser capaz de executar tarefas. Exato. De se relacionar a nível social, de se relacionar a nível profissional, de se relacionar eventualmente a nível familiar, como é o caso do James Bond, mas acaba por ser precisamente um resumo daquilo que um homem deve conseguir fazer, que é estar presente, ser um homem de ação e ser um homem de recursos e de finalização de intenções. E pronto, e é efetivamente essa leitura que ambos fizemos, que depois, obviamente, há todo por trás deste produto, não é? Por trás dessa questão, há a apresentação dele que ele tem perante o público, pronto, encenada, em personagem, como claro. É óbvio. Nós não vamos transportar esse fenómeno para o nosso dia-a-dia, porque o nosso dia-a-dia é bem real, ele não é, mas acaba por ser, de facto, esse posicionamento, essa imagem, esse cuidado com as roupas, o cuidado com o saber estar, o saber escolher uma bebida, o saber dialogar, o saber presenciar-se, que acaba por trazer um produto de eleição, um produto final de alguém que sabe efetivamente representar uma ideia, não é? um conceito. Exatamente, e é aí que também que vem um bocadinho ao encontro do nosso clube, o tal da Gentleman Code. Não tem só nada a ver com a vestimento, o que tu vestes, mas tem também a ver com a atitude e tudo, e com o lifestyle. Ao fim e ao cabo, o James Bond traz-nos muita coisa que nós gostamos quando são os filmes, e também olhamos para o James Bond e quem não gostaria de estar em frente dos ecrãs um dia, não é? Bem, aproveito o momento para introduzir o nosso patrocinador oficial do clube e do podcast, que é a Casa 1910, com charutos excelentes, super elegantes, que tem tudo a ver. Eu hoje tenho aqui 4 linhas, que é a linha verde, 3 linhas, perdão, a linha verde, a linha branca e a linha laranja. Eu adoro a linha verde, vou fumar um da linha verde, convido-te a escolher o teu charuto. Se quiseres experimentar a linha verde comigo, és bem-vindo. Obrigado. Sim, eu vou experimentar aquele que me foi recomendado no início da nossa conversa. Então vamos aí. Faz favor. Muito obrigado. Também pego aqui. Já agora apresento este charuto. Capa do Equador. Tem um binder que é mexicano
e também um filler que também é mexicano. Portanto, tem uma complexidade muito interessante. Eu acho que é um dos charutos mais bem equilibrados da Casa 1910. Charuto de entrada, mas também temos aqui o charuto que é o As de Ouros, que também é um touro, muito parecido. Depois temos a linha branca para charutos com mais complexidade. E a linha intermédia, que é o laranja, que também é um charuto excelente para ser provado. Portanto, nós vamos hoje degustar um charuto e vamos conversar, relaxados. Eu penso que o charuto vai... Conversar com amigos? Como? Vamos conversar com amigos? Sim, com amigos. Eu penso que o charuto é uma forma boa às vezes, de relaxar a pessoa. Mesmo eu próprio fico relaxado quando estou com o charuto na mão. E eu vou aproveitar e vou-te fazer a minha primeira pergunta, enquanto tu te preparas aí. E será algo muito, muito fácil de ser respondido, mas tem muito protagonismo. E eu acredito que tu tens tudo a ver com a tua competência e percepção. Como pergunta número 1, Ricardo, eu vou-te fazer e já construíste uma trajetória com base em rigor e consistência. Deixa-me perguntar-te de forma direta. O mercado percebe o teu nível? Na mesma velocidade com que tu entregas para o mercado? O que é que te diferencia nesta tua entrega? Bom, é um tema bastante complexo e ao longo destes mais de 25 anos de percurso enquanto arquiteto e como empresário com empresa própria e responsável pela coordenação de equipas vastas, o percurso tem sido progressivo, não é um percurso que chegamos a um ponto e as coisas acontecem. Não, elas vão acontecendo, vão sendo aprimoradas e vão evoluindo sempre mediante, quanto mais não seja pela própria evolução dos tempos, porque da forma como um arquiteto se relacionava no final dos anos 90 e da forma como nós hoje em dia nos relacionamos com os nossos próprios clientes, há uma diferença muito grande nessa relação e na percepção e até mesmo no sentido contrário, em que a própria encomenda, aquilo que nos encomendam também vem com características determinadas e muito específicas que acabam por influenciar novamente o nosso trabalho. Portanto, eu costumo dizer que o sucesso também de um trabalho de um arquiteto e de qualquer outra pessoa que presta um serviço para outra pessoa, vocês também, por exemplo, tem a ver logo no início com a qualidade da encomenda. Porque se um cliente não estiver consciente daquilo que efetivamente está a encomendar e daquilo que efetivamente quer, ele nunca vai perceber o que é que, por muito bom que seja, terá nas mãos para saber apreciar. Pronto, por isso, tenho muito para falar sobre esse tema. É super importante. É extremamente importante, porque isso é a fundação de tudo, é a base onde tudo começa para ser, de facto, explotado todo o processo de trabalho. Depois, obviamente, nós temos a percepção daquilo que vai acontecendo relativamente aos nossos desempenhos e à nossa adaptabilidade ao dia-a-dia e às exigências do dia-a-dia. Temos constantes e temos variáveis no nosso percurso profissional, em que durante alguns anos nós podemos ter que lidar com um determinado regime jurídico para atuarmos a nível de leis e de repente há uma reforma do regime jurídico e há umas adaptações que nós temos que fazer. Temos que novamente desempenhar o papel quase como de advogados e entender o que é que a lei nos está a obrigar, o que é que nos está a pedir. Levar os clientes que estão muitas das vezes habituados, como por exemplo empresários que trabalham connosco já desde a longa data e que vão construindo edifícios e que de repente aparecem com a necessidade de interpretar o negócio de uma outra forma ou com algumas nuances para que o produto final seja na mesma vendável, desde que seja adaptado às novas exigências, quer de mercado, quer a nível, por exemplo, da legislação que nós fizemos. Depois a legislação também tem um grande impacto a nível das condições técnicas de execução dos edifícios. Sai uma legislação sobre, não vou entrar aqui em pormenores, como é óbvio, mas sai uma legislação sobre questões térmicas, tem que haver uma adaptação técnica a essas questões, não só a nível técnico como também a nível de obra. Portanto, tudo isto é um percurso extremamente progressivo. Portugal é extremamente penalizador a nível de legislação, somos dos países da Europa com uma legislação mais apertada, o que faz de nós um país extremamente complicado para se trabalhar. Por outro lado, somos latinos,
Vivemos muito próximos do Mediterrâneo, apanhamos toda esta parte da Ibéria até a Itália, a Grécia, e acabamos por olharmos para estas coisas muitas das vezes com ânimo leve, por vezes ânimo demasiado leve, mas temos esta vontade de levarmos as coisas para a frente e muitas vezes até conseguimos contornar ou resolver ou encontrar subterfúgios para conseguirmos dialogar com essas condicionantes de uma forma extremamente importante. Sim. Mas assim, de uma forma muito específica, aquilo que o dia-a-dia nos vai dando é uma aprendizagem constante, natural. Mal do indivíduo que não consiga com o seu dia-a-dia aprender, quer para aquilo que vem de fora, quer para os nossos próprios erros ou para as nossas próprias evoluções, que não entenda o produto final como uma coisa que tem que ser atingido com uma determinada excelência. Independentemente dos honorários que são pagos. Até um trabalho pro bono deve ser feito com a necessária adequabilidade às necessidades da lei e do próprio cliente. E a evolução, a aprendizagem é uma constante. Eu já várias vezes me perguntaram, mas tu no teu percurso de vida já estás a pensar em reformar-te, vais reformar-te, não te vais reformar? Eu acho que vou continuar a trabalhar até aos 80 anos, até aos 80 e tal anos, porque eu não vejo capacidade de me reformar. Porque é um desafio constante, é uma evolução constante. Uhum. Aquilo que nós estávamos há pouco a falar, o que é que o ser humano, ou o que é que o homem deverá haver? Ao homem cabe a questão de providenciar soluções, providenciar respostas, providenciar constantemente isso. Pronto, faz parte. E eu tenho isso muito enraizado. Portanto, a minha capacidade pode ser boa, pode ser má, não interessa, mas a minha necessidade de avançar com uma situação desse género é natural e é preponderante e é sempre constante. Muito bem. Deste assim abrangeste aí muitos campos que nós podemos agarrar e começar a falar. Eu penso que no meio disto tudo há uma paixão em ser melhor diariamente, acredito. Tu, com todos os teus anos de percurso, de carreira, chegas hoje em dia e já não és o mesmo homem há 10 anos atrás. O que é que te fez mudar? Pessoalmente, para a tua empresa. O que é que me fez mudar? Eu acho que pode-se resumir a um único adjetivo. É o meu anseio de ser melhor. É uma ansiedade, não é? Uma ansiedade no bom sentido, não uma ansiedade no sentido patológico, mas uma ansiedade no sentido de que eu anseio ser melhor. E todos os dias eu tento ser isso. O teu maior inimigo ou desafio és tu próprio? Uhum. Sem dúvida alguma. Eu sei que consigo fazer sempre melhor. Sei que consigo ser mais rápido, ir mais longe, fazer melhor, fazer mais. Ainda não cheguei lá porque ainda não trabalhei o suficiente para chegar àquele ponto, não é? Não é que eu preciso de trabalhar mais, eu preciso é de continuar a trabalhar para a evolução é quase como encher um copo com água. Nós só precisamos de continuar a encher, não é? Se o paramos de encher, ele vai ficar por ali. Mas se continuarmos a encher, até pode ser ao mesmo ritmo, ele vai continuando sempre a encher. É uma ansiedade, é um desejo, vá. Uhum. É uma ansiedade no sentido de um desejo de, assim, não, continuar a ser melhor, sim, continuar a fazer formação, continuar a perceber como é que os players diferentes trabalham, o que é que os nossos clientes precisam, como é que nós podemos melhorar. E há uma coisa extremamente importante, que é nós enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes e seres inteligentes, não nos podemos coibir de confraternizarmos e dialogarmos e de trabalharmos com outros indivíduos de outras áreas e até mesmo da nossa própria área e que sejam melhor do que nós. Nós só melhoramos com os melhores, se estivermos a conviver com melhores. Se estivermos a trabalhar com pessoas que não sejam tão boas como nós vamos ser arrastados para o nível dessas pessoas e essas pessoas eventualmente podem ser arrastadas para o nosso nível. Mas não no sentido egoísta, mas no sentido de atingirmos sempre melhor, vamos precisar naturalmente de evoluir para um lugar mais para cima, procurar sempre uma solução muito melhor bem. E resoluções aos problemas. Diz-me como é que está esse charuto. Como é que é o teu início? Em 1910, Uhum. eu creio que não tivemos oportunidade de o saborear da forma como eu gosto de o fazer. Como hoje ou também. sozinho ou pouco acompanhado. Isso. E em conversa.
Porque isto é uma das características que o charuto me traz, é a capacidade de nos afastarmos de uma chamada telefónica, de nos afastarmos dos e-mails ou de uma rede social e de nos aproximarmos ou de uma conversa. Creio que já disse há uns tempos atrás, numa apresentação que fiz aqui, eu fumo 90% do tempo sozinho, os outros 10% quase fumo com o meu filho. Eu já fui muito assim. E depois vou fumando com aqueles amigos ou com aquelas pessoas que realmente é vantajoso de partilharmos. Eu não conseguia, há poucos anos atrás, eu não conseguia fumar com mais de 3 pessoas. Com mais de 3 pessoas, é natural. Porque não dava para mim, eu não tinha prazer em fumar. Ou era a conversa ou era o charuto. Portanto, não dava-me prazer. Atualmente já consigo passar disso, mas até gosto de estar num grupo de 5, 6 pessoas, porque eu abstraio-me e ouço mais do que falo. Sim. Aprendo, gosto de aprender. Sim. E é aí que vai a nossa próxima conversa. Mas muito íntimo. Vai lá, é muito íntimo. Isto é muito íntimo. Não reparaste no charuto aí que tem um óleo completamente diferente do outro que tu já provaste? Sim, este charuto está bastante mais estável a nível do acondicionamento que ele teve. Tem esta oleosidade na capa que me agrada imenso, esta suavidade, este ar de couro que foi diferente da última experiência que tivemos, não por culpa do charuto, mas por outras razões. Circunstâncias. Sim. E também porque, pronto, fumar numa rua é diferente, fumar com mais gente é diferente, fumar com mais fumo. Então vamos lá ver como é que ele se porta hoje. Mas ele está extremamente suave, está extremamente aromático. E faz jus àquilo que eu considero ser um bom charuto. Um charuto com prazer, que dê prazer a fumar. É isso, que dê prazer a fumar. E bem construído também. Mas isto não são edifícios, por isso também não vou estar. Mas podemos julgar. Eu costumo dizer diferente. Tu estás num campo da arquitetura, eu costumo dizer que um charuto é como uma mulher. Um gajo tem que primeiro apreciá-lo sozinho, ele sozinho, sem ele tocar. Sem ele tocar, exatamente. E se nós gostamos dele sozinho, sem ele tocar, eu tenho vontade de ele tocar. E depois tenho vontade de saboreá-lo. E depois vem o resto, que é degustá-lo, consumi-lo uma hora no mínimo. Portanto, é muito parecido. Mas o conceito de um prédio bonito tem tudo a ver. E vamos ao encontro de algumas coisas que tu disseste há um bocado, que eu gostaria de te perguntar. Acreditas que se tu não fosses quem tu és, terias concorrência ou não existe concorrência? O que é para ti a concorrência hoje em dia? A concorrência é o nosso melhor inimigo. Porquê? Porque se não houvesse concorrência, nós desleixávamos. Se não houver concorrência, correto, nós não vamos estabelecer um padrão. Se a concorrência for melhor que nós e nós quisermos acompanhar, nós não vamos ter que melhorar. Por isso, a concorrência é um mal necessário, vamos chamar assim, e é sempre muito bem-vinda. Porque é a concorrência que vai nivelar, isto agora obviamente num sentido mais empresarial, é a concorrência que vai nivelar preços para aquilo que nós realmente queremos. Porque se eu tiver um concorrente que trabalhe muito bem, mas que ganhe também bem, e que eu consiga trabalhar tão bem quanto eu vou conseguir faturar tão bem quanto ele. Sim. Por isso, a concorrência a mim não me assusta. Nem nunca me assustou. Aprendo com a concorrência, como é óbvio, até porque nós estamos num campo muito estético e funcional, e na arquitetura já está tudo inventado. Nós, muitas vezes, arquitetos, acabamos por nos repetir uns aos outros, em termos de imagem, em termos de soluções, porque também estamos limitados às próprias soluções técnicas de construção que existem. Eu já fiz projetos em algumas partes da Europa e para a África, e os processos construtivos são sempre todos diferentes daqui de Portugal. Até mesmo dentro de Portugal nós construímos de forma diferente no Sul como construímos cá em cima no Norte, e isso tem a ver com a versatilidade e as diferenças que existem. E a concorrência é também isto, é uma versatilidade e são diferenças que nos vão ajustar a criar pontos de encontro para outras situações e para situações sempre melhores. Muito bem. Acreditas que o teu passo seguinte, digamos, quando tu estás para anexar um novo projeto, a tua imagem vem ao de cima, tu ganhas projetos pela tua imagem, achas que isso tem alguma coisa a ver? Eu talvez não ganhe projetos com a minha imagem, mas convenço clientes. Eu nunca fiz publicidade, nunca fiz um anúncio, já participei em algumas revistas, coisas de arquitetura, como é óbvio, somos convidados, e naturalmente eu creio que nunca me apareceu um cliente
nunca me apareceu um cliente por essa via. Os nossos clientes têm sido sempre através de um passar de palavra, de alguém que trabalhou comigo e que sabe de alguém que precisa e recomenda. Tem acontecido sempre, regularmente, e ao longo destes quase 30 anos de percurso sempre foi assim. Mas a imagem é importante. A imagem é importante. É tão importante que eu já tive clientes a mudarem o estilo de roupa, a irem de encontro àquilo que nós, a forma, não é? Pronto, e de referirem precisamente isso. Pronto, levamos sempre, porque depois há sempre uma amizade, há uma proximidade, nós queremos sempre uma proximidade com os nossos clientes, os clientes acabam por se tornar amigos, ao fim de algum tempo são amigos, mesmo clientes que por vezes só nos pedem uma casa, mesmo depois não são mais clientes, passam a ser amigos, portanto há aqui uma relação que acaba por ser próxima, e sim, naturalmente que a imagem é extremamente importante, por uma questão extremamente simples. E eu não entregaria algo que é um compromisso para a minha vida, por exemplo, fazer uma casa, em eu vou viver com a minha família, a alguém que não tenha um brilho pessoal, um brilho profissional, um brilho social, e que apareça com um aspecto andrajoso e um aspecto despoluído. Significa que ele também vai olhar para o meu projeto, não é? Estou agora a reverter o papel, vai olhar para o meu projeto exatamente com a mesma displicência. Tanto faz se é de uma maneira, se é de outra, não. O afinco com que nós nos apresentamos no dia-a-dia é exatamente o afinco que nós temos para resolver questões da mesma forma como queremos que as pessoas olhem para nós. Com qualidade, com afinco, com rigor e com limpeza, quanto menos seja com limpeza. Roberto, então mesmo a tua empresa, como há um bocado ainda falaste, não fazes publicidade, mas tens a tua publicidade interna de como apresentar a tua empresa, a vossa imagem de marca. Sim, sem dúvida. E vai muito ao encontro de uma imagem de que tipo? Explica-te um bocadinho mais. Bom, começa obviamente da forma como nós apresentamos os projetos e passa logo de uma forma muito primária pelo nosso próprio ateliê que tem uma leitura de escritório, naturalmente, é um escritório, mas é um escritório com boas condições de trabalho e que tem boa iluminação, que é limpo e que é airoso, tem bastante luz e que permite que as pessoas se sintam bem lá a trabalhar e também quem vamos receber também se sintam bem lá. Não tem, nem tem que ter um aspecto de uma casa, o conforto de uma casa, correto, o conforto de um hobby como nós estamos aqui. Mas tem um conforto. Exatamente, mas tem conforto. Esse é o primeiro ponto. É asseado, como tem que ser bem iluminado, portanto, tem todas aquelas características para que haja conforto. Esse é o primeiro aspecto em termos de imagem. Depois, nós transportamos para a própria representação dos nossos projetos, nós somos extremamente minuciosos da forma como desenhamos as nossas linhas, da forma como representamos as cores, ou os materiais, ou as texturas, e comparativamente até com concorrências, que nós não consideramos concorrência, conseguimos perceber que os nossos desenhos são mais legíveis, são mais atraentes, têm mais conteúdo, têm mais imagem do que muitos dos conteúdos não quer dizer que o produto final também não seja tão bom quanto o nosso, mas efetivamente, quando nós estamos a entregar ao cliente algo que está bem estruturado, que está bem pensado, que está bem analisado, efetivamente estamos a vender imagem. Yeah. Também fazemos algum design no escritório. Não fazemos muito, mas fazemos algum design, essencialmente design gráfico, algum design de mobiliário, sempre para clientes finais. Nunca fazemos para vender, ou raramente o fizemos. E novamente aí estamos a trabalhar a nossa imagem, estamos a representar a nossa capacidade e o nosso desempenho em questões estéticas, não é? Portanto, a imagem é uma questão estética e também uma questão funcional, no caso do mobiliário, mas cartões de visita, reclames, organização espacial, muitas das coisas que nós fazemos representa efetivamente aquilo que nós somos. Portanto, acabamos por naturalmente entregar aquilo que nós somos, a nossa alma, não é? Aquilo que nos representa e aquilo que nós representamos visualmente para os nossos próprios projetos. Vou reverter a moeda. Imaginemos que nem todos os clientes são nossos clientes, mas já tiveste o caso, porque tens uma imagem polida, tens uma percepção do que é bonito, do que é mais elegante, do que é moderno, afastar clientes? Não me recordo. Confesso que não me recordo. Talvez. Eu recordo-me ter afastado um cliente. Melhor, sim, talvez tenha sido um jogo de força.
Porque o cliente não anuncia quem é, já foi há muitos anos e eu nem interessa isso, mas é caricato. A única vez que eu recordo da coisa não ter avançado era um cliente que não sabia o que queria, em primeiro lugar. E o pouco que sabia do que queria, não tinha dinheiro para o executar. E ele não teve a capacidade nem de transmitir o limite que tinha, embora eu lhe tivesse questionado, que eu percebi logo nessa altura, já estamos a falar de há 20 anos atrás, de que, se calhar não é a melhor solução. E fizemos 2 ou 3 soluções, coisas completamente diferentes para uma casa, e então percebemos que o que estava ali era uma questão de orçamento, e é perfeitamente legítimo, correto. Mesmo assim, porque nós devemos atender ao orçamento do cliente e não àquilo que nós queremos fazer, porque a casa nunca é para nós. E eu faço agora aqui um parênteses. Nós costumamos dizer que, da forma como nós fazemos os projetos, é exatamente da forma como um alfaiate faz um fato, ou alguém que faz algo. Ele tem que ser à medida. Mas se o indivíduo pesar 200 quilos e for muito baixinho, mesmo assim consegue-se fazer um fato espetacular para um indivíduo que não tem umas proporções adequadas. Correto. Tudo tem a ver com a forma como vamos fazer o fato. Executar. E não da forma como está o resultado final. Já sabemos que vai ser uma limitação. Ele vai continuar a ter 200 quilos e ter 1,40 m de altura. Não vai mudar nada. Estamos a exagerar. Mas nós temos que fazer o produto para o cliente e temos que trabalhar com aquilo que ele nos dá. E nesse caso era a questão do orçamento. À quarta solução eu fiz um remake da primeira solução e ele disse que estava espetacular, que era exatamente aquilo que queria. Porquê? Porque nós já da primeira solução fomos encontrar aquilo que ele queria. Que é muito importante ler o cliente. Exatamente, pronto. Nós também não temos tempo para estar a fazer soluções ad eternum para satisfazer os caprichos de um cliente. Aquilo que eu disse, nem todos os clientes são os nossos clientes. Nem todos os clientes são os nossos clientes. E esse foi o único cliente que eu tive como não sendo cliente. E eu enrolei os projetos e disse, olha, tem aqui o projeto, agora a única coisa que eu lhe peço é pegue no projeto e vá procurar alguém que lhe consiga fazer isso com o preço que é, porque eu não vou ser capaz de o fazer. Muito bem. O senhor ficou assim muito espantado e tal, pronto. E foi uma certa inimizade, lá se foi embora e a coisa ficou resolvida. Mas foi o único afastamento que eu próprio criei. A mensagem está óbvia, a imagem nunca nos vai travar de crescer. A imagem estará sempre presente para nós crescermos de uma forma muito orgânica e não só isso. Pode-nos levar aonde nós queremos e mais para além fronteiras, correto? Nunca vai ser um objeto. Nunca vai ser obstáculo. Um obstáculo, exatamente. Muito bem. Vamos passar para a parte mais pessoal. Eu sei que tu, se não já foste um atleta triatlon. E eu acredito que essa modalidade exige muito rigor, exige muita dedicação, muito foco. A pergunta, achas que tu trazes esse foco no teu dia-a-dia, mesmo atualmente no desporto e no trabalho? Voltamos àquilo que falamos anteriormente, é um anseio. Só consigo ser dessa forma. Quando eu percebi que o triatlo era a forma mais dura, um triatlo de longa distância, um Ironman, era uma prova que dura 9, 10 horas a ser executada, era um desafio em que toda a gente me dizia, estás louco, isso é para super-homens, isso é para um Ironman, isso é para... Super-homens, não é? E eu disse, não, eu vou fazer. E fiz. Muito bem. Fiz, treinei para isso. Lá está. Voltamos sempre àquilo que estava a falar há pouco, que é nós ansiamos, temos aquele desejo, temos aquele anseio. Isto faz lembrar os hábitos atómicos, as lições que nós tiramos dos hábitos atómicos. Mas isto, o anseio, e depois nós vamos olhar para aquilo e vamos criar a oportunidade, e depois vamos trabalhar para a oportunidade, e depois temos, obviamente, a nossa recompensa no final, não é? Correto. E passa exatamente por aí. É uma insatisfação constante, embora eu esteja muito satisfeito com os objetivos que vou atingindo. No fim de todo este ciclo, há sempre um prazer que se tira efetivamente dessas coisas todas, mas o percurso é incontornável. O percurso é incontornável e, de facto, dizem que muitos empresários e grandes empresários têm feito Ironmans e têm procurado sempre material de longa distância, porque não tem a ver
não tem a ver com a prova em si, tem a ver com a forma como nós chegamos lá. 90% da conclusão de um triatlo é o treino. E 90% do trabalho que nós desempenhamos com qualidade no nosso dia-a-dia é trabalhar. É o nosso game. É ir atrás, é fazer, é melhorar. É todos os dias e é a consistência. Chegar lá e fazer, depois de termos treinado tudo, é fácil. São 10%. Não é? É como fazer uma obra bonita. 10% da obra saiu bonita. Ok, é por isso que eu não tenho publicidade. Não, tenho uma página do Facebook com imagens dos nossos projetos. Eu não tenho qualquer decoro a fazer uma coisa dessas. Porque o que está para trás é o que me importa. É todo o percurso para chegar àquilo. O projeto está bonito, as pessoas vivem lá, habitam, estão satisfeitas com o produto final. Eu já estou noutro projeto, já estamos noutra coisa. Porque também o tempo que vai desde o projeto até à obra executada, às vezes passa-se 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. E nós também nos desligamos um bocadinho dessa vaidade do que atingimos. Mas o triatlo, a atividade física, é também uma das coisas que eu considero que um homem deve ter sempre, é uma atividade física. Porque nós precisamos de termos escapes e termos descarregar as nossas energias, os nossos conflitos, os nossos problemas. O charuto também é um deles, a boa companhia também é um deles. Porque nós somos também seres materiais e somos seres sociais e precisamos de irradiar a nossa energia em vários sentidos. E o triatlo é efetivamente uma das formas. Hoje em dia não tem estado tão ativo porque, acima de tudo, o trabalho e as responsabilidades profissionais ditam sempre mais alto aquilo que nós podemos fazer. Mas eu diria que treino 7, 8 horas por semana no mínimo, muito bom. Para ter a minha mente. Muito bom. A minha mente num corpo são. Eu vou pegar numa das tuas frases no nosso briefing. Quando menos, torna-se mais. Explica-te. Bom, eu acho que nós não precisamos de falar muito, não precisamos de atuar muito, ou demais, não precisamos falar demais, não precisamos de atuar demais, não precisamos de nos vestir demais, estamos a falar de imagem. Eu acho que quando nós nos vestimos demais parecemos um palhaço. Aquela less is more. Exatamente, less is more, exatamente. É uma frase de um arquiteto, Mies van der Rohe, um arquiteto muito famoso, que viveu no século XX, já faleceu e que fez belíssimas obras de arquitetura e que de facto todas elas eram despojadas daquilo que é supérfluo, daquilo que é mais. Portanto, uma corrente, foi o início das correntes minimalistas e influenciaram a moda, influenciaram a arquitetura, influenciaram uma série de arquitetos e artistas por todo o mundo. O essencial tem que estar lá, a alma tem que estar lá, a presença tem que estar lá, a função tem que estar lá. Depois, se leva mais ou menos de coração, acho que isso depois são sempre questões muito pessoais. Eu estou aqui neste podcast podendo dizer, o homem podia ter levado uma gravata, podia ter levado uma camisa, podia, não podia, quer dizer, tudo são questões subjetivas. E efetivamente acho que aquilo que é importante é aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós conversamos. E menos é mais, é precisamente isso, é dedicarmos àquilo que é essencial. O resto até pode vir e até pode acompanhar, mas não é o importante. O importante é essencial, é a alma e o cerne de cada elemento. É aquela mensagem também que é um bocadinho mais ridícula, keep us simple, stupid, é a mesma coisa. E eu aqui vou entrar aqui num debate, porque as nossas gerações estão a levar isso muito a peito e não estão a perceber o que é que isso quer dizer. A t-shirt e a calça a cair pela cinta abaixo, a sapatilha que a usam há 20 dias sem a lavar, ou algo assim, a sapatilha branca que está sempre pronto. O que eu quero dizer é que às vezes esse less is more, keep it simple, às vezes é um bocado deturpado, ou não? É completamente deturpado. Porque o facto de se usar uma sapatilha sempre, o facto de se usar umas calças e ter um andar andrajoso e pouco polido, só significa que estão ali a complicar alguma coisa. Porque uma calça limpa é uma calça despojada de lixo. Uma calça com lixo, uma calça com rasgões, acaba por ser mais. Por isso, nunca é o despojado, é adereço em cima de adereço, imagem em cima de imagem, informação em cima de informação. Mas isso é sintomático, disseste bem, destas novas gerações. Eu não tenho nada contra calças rasgadas. Eu mesmo, quando era adolescente, usava os casacos de ganga e eles acabam de desfiapar. E eu não tenho nada mesmo contra isso.
nós quando... Winston Churchill dizia que se nós com 20 anos não formos de esquerda, não temos coração. E aos 40, se não formos de direita, não temos juízo. Pronto, eu não estou aqui a ter qualquer conteúdo político, mas acaba por espelhar precisamente aquilo. Nós, quando somos mais novos, ainda não encontramos e somos muito o norte. Muito coração. Pronto. E então tentamos remar contra a maré, porque é a forma de nós mais nos evidenciarmos. Enquanto que nós não estruturamos a nossa própria imagem, enquanto nós não sabemos exatamente aquilo que somos e aquilo que queremos, nós vamos criar ruído, quase como um bebê chora quando tem fome, porque ele ainda não sabe vir para comer. Então chora. E sabe que depois, se chorar por qualquer motivo, vai ter sempre toda a atenção. E acontece o mesmo com os adolescentes, estas novas gerações, e certamente terá acontecido também connosco quando éramos jovens, que fazíamos alguma coisa, porque primeiro fazíamos mais decoração e depois fazíamos para chamar a atenção. Hoje em dia começamos a encontrar as nossas próprias soluções e os nossos próprios métodos e depois, obviamente, acabamos por divergir. Provavelmente um pai que acha isso perfeitamente normal divergiu para um lado, e quem acha que isso já não é normal, pelo menos numa fase mais adulta da vida do indivíduo, pronto, caminha noutro caminho, não é? Não estou a dizer qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, mas efetivamente há aqui caminhos que acabam por divergir. Mas a verdade é que eu recordo-me do meu avô, que era um operário muito pouco qualificado, com uma vida normal, básica, um indivíduo pobre, era classe baixa, naturalmente classe baixa. Eu não me recordo de o ver mal vestido. Nunca o recordo de ver roto, sujo, despenteado. Era um indivíduo que usava um lenço na lapela, um pente na lapela, usava sempre a meia limpa e de acordo com o sapato, ou de acordo com as calças. Havia ali um decoro muito específico. Achas que cuidado. A educação é um ponto... É um bastião. É o que nos falta? A educação falta. É um tema muito complexo. É um tema que acaba por suscetibilizar aqui muito desencontro social. Correto. Mas hoje nós estamos completamente despojados da educação. Os pais não educam. Os pais têm uma vida... a geração dos nossos pais era uma geração trabalhadora, com dificuldades em providenciar para os filhos aquilo que era a mais, providenciava o essencial, que era a alimentação, abrigo e escolaridade. As gerações seguintes, a minha geração, a minha também, mas a minha geração, mas acabamos por ter dentro da mesma faixa geracional, acabamos por ter o melhor de todos os mundos da geração anterior e a evolução desta nova geração. Correto. Agora, muita gente da nossa geração acabou por se desligar da realidade e são esses que estão precisamente a criar filhos completamente incapazes. Eu li há uns tempos atrás um estudo científico que dizia que nos últimos séculos, nos últimos 20 ou 30 séculos de existência, digamos, da era moderna, vamos chamar assim, esta geração que neste momento está a proliferar é a primeira geração que apresenta um decréscimo de QI. Ou seja, o coeficiente de inteligência diminuiu com esta última geração. Porque vive a par de uma sociedade em que há solução a tudo e procura a solução imediatamente na internet. E tudo que aparece na internet para eles é verdade. É verdade, é verídico, é verdade. Por isso, é uma geração muito inepta. É uma geração muito inepta. E sim, falta de educação. Muito bem. Falta de educação. Isto vai-nos ao encontro de uma próxima pergunta que achas que a preocupação hoje em dia é mais parecer do que em ser? Sem dúvida. Sem dúvida. Que é o teu comentário, que isso tem muito a ver com o que nós vemos hoje nas redes sociais, não é? E o que vemos no dia a dia. Nós vivemos na cidade do Porto e estamos sempre em contacto com o público também, e não só, as nossas gerações que estão para trás. Explica-me um bocadinho se consegues entender isso, mas se acreditas que isso é um problema. Isto é claramente um problema, e é um problema extremamente grave, porque significa que há uma grande necessidade de se ter algo dentro da própria vida.
E quando nós procuramos nos outros o preenchimento daquilo que nós somos, significa que a nossa essência está vazia. E isso é extremamente grave. Yeah. O indivíduo que não seja capaz de apreciar a sua própria companhia e só consiga validar a sua existência mediante a opinião dos outros, é um indivíduo que não está resolvido consigo próprio, porque não tem nada dentro de si. Ou o que tem até poderá ser bom e até poderá ser mau, mas ele ainda não o encontrou. E então procura noutros a validação disso. Por isso é que quando nós dizemos, eu fumo tranquilamente um charuto sozinho e estou bem, e não preciso fazer uma publicação para dizer que estou a fumar um charuto, significa que eu estou bem comigo próprio. Isso é um entendimento que eu faço, é um entendimento muito pessoal. Sim. Eu gosto dessa percepção que tu tens. Pronto, pediste uma opinião e eu estou a expressá-la. E é isso que nós queremos, é de ti. E dou um exemplo eu rio muitas vezes com isso, porque é uma constante da minha vida. A minha mulher tem estúdios de Pilates e 98 ou 99% do público que ela tem são senhoras, e muitas delas até com excelente apresentação e jovens, e é inevitável constantemente os vídeos de histórias e reels e tudo isso. Tudo isso exatamente, eu não sei exatamente o que é de haver publicações e republicações de coisas aconteceu uma aula de Pilates, não pelas mãos da minha mulher, mas pelas mãos dos próprios executantes que adoram e que gostam de estar. Por isso, efetivamente, mas também temos que exorcizar isso como um mal, porque ele está enraizado e nunca mais vai desaparecer. Sim. Ele nunca mais vai aparecer. Agora, nós temos é que ter a responsabilidade de educar os nossos no sentido de perceberem que isso é supérfluo, não é? Menos é mais. Se nós perceber, se um filho meu perceber que menos, o que é que significa menos é mais, ele significa, ok, eu até posso fazer uma publicação, eu próprio faço, não tem problema nenhum, mas pronto. Mas não é para as redes sociais, é para mim, para os meus amigos. Como sabes, se calhar acabaste também por conhecer nas redes sociais, são necessárias, talvez isto também não acontecia, talvez não tínhamos a audiência que temos hoje, os clientes que temos hoje, exatamente. Eu acho que o que está a faltar neste século XXI é mesmo em tudo, tanto no charuto, tudo que é exagero é erro. Naturalmente. Em tudo. Naturalmente. E eu acho que é um bocadinho disso, e eu vou ao encontro das suas palavras, porque estamos quase na reta final de tudo que se falou aqui, e eu penso que a educação é um ponto número 1, a percepção entre nós ser hoje e o ser amanhã, se nós conseguirmos refletir um bocadinho na imagem que somos, naquilo que fazemos, naquilo que produzimos, naquilo que damos, tem tudo a ver com a educação, mais uma vez. E onde vamos buscar essa educação? De onde é essas fontes de informação? Temos de ser muito inteligentes. Eu acredito que o Ricardo, nesta última década, tem vindo a mudar muito. Eu queria saber como é que é ser uma pessoa inteligente hoje em dia para se abstrair do que é mau. Ora bem, isto é uma pergunta difícil de responder, porque o que é que poderá ter acontecido nos últimos 10 anos? Aconteceu aquilo que eu já era desde miúdo. Eu sempre fui uma criança que, ou melhor, eu enquanto criança sempre fui um indivíduo que eu não tinha muitos amigos. Não tinha muitos inimigos, mas não tinha muitos amigos. Sabia brincar, sabia estar, sabia ocupar-me muito tempo sozinho. Por isso, sempre fui acusado, no bom sentido, pela minha mãe, de que de facto tu nunca tiveste muitos amigos, mas tiveste bons amigos, e sempre tiveste alguns e davas-te muito bem com aqueles. Portanto, mas isso tem a ver também com a forma, porque há indivíduos que são mais catalisadores daquilo que acontece à volta do que outros. Claro. Eu até me considero de certa forma catalisador. Tenho a capacidade ou a tendência de movimentar o que existe à minha volta, ou de puxar, ou de, não diria dominar, mas não. Mas és um líder, Pronto, talvez. Em silêncio. Pronto, mas pronto, tenho capacidade para coordenar essencialmente. Pronto. Isso também tem a ver com um dos aspectos do meu trabalho, que é ser coordenador de projetos de arquitetura e das próprias especialidades. Portanto, eu tenho que lidar com diversas vertentes e tenho que aglutinar.
E eu sempre fui assim desde miúdo. Sempre fui acusado de ser um indivíduo de signo virgem puro. Perfeccionista. És signo virgem. Somos dois. Pronto, somos dois. Não sabia. De ser Já descobri mais uma coisa. Ser um indivíduo perfeccionista, um indivíduo exigente. Portanto, sempre fui acusado daquilo que realmente, efetivamente, sou. Não sei se é uma questão de signo ou não, mas a verdade é que vai em encontro disso. Vai em encontro. Naturalmente, os últimos 10 anos, ou no decorrer da vida, igual há 10 anos atrás tinha 45 anos, 44 anos. Portanto, agora com 53 ou 54 anos, obviamente nós vamos aprimorando, vamos sentindo. Com o fenómeno que efetivamente está a acontecer desta divergência, eu tenho tendência a divergir precisamente no contrário. Tenho de facto lutado comigo mesmo para não ser aquilo que a sociedade tem sido em exagero e procurar ser eu próprio e voltar novamente às raízes e pensar sempre naquilo que sempre fui, quer dizer, não preciso inventar nada, é manter-me nesta estabilidade e depois ir enchendo o copo de água para chegar ao nível que muito bem. Pleno mar de enchimento. Falámos do teu passado, do teu presente, já falaste um bocadinho do teu futuro, que não queres trabalhar até aos 80 e poucos anos. Provavelmente. Como estamos numa reta final, o que é que determina um homem de sucesso para ti? E como chegar lá? Isso é uma mensagem para o nosso público. Enumera alguns pontos cruciais da tua carreira e que tu ainda, se calhar, queres mantê-los e, se calhar, melhorá-los. Bom, eu acho que aquilo que nós temos que, efetivamente, alvitrar, apontar, é definir onde é que nós queremos chegar. Em primeiro lugar, definir onde é que nós queremos chegar. Mas há uma grande diferença entre um objetivo e a forma como nós executamos o processo para lá chegarmos. Não adianta eu pensar assim, eu quero ser multimilionário. Só há duas formas de eu ser, ou trabalhar muito, ou ter muita sorte. E essa questão da sorte é sempre muito relativa. Por isso, tenho que trabalhar muito. Eu creio que mesmo nos 80 anos eu não vou lá chegar a multimilionário, não interessa, também não é esse o meu objetivo, mas efetivamente para nós atingirmos o sucesso temos que definir aquilo que para nós é um ponto de sucesso e aquilo que nós queremos chegar lá. E depois temos que olhar para trás e temos que perceber como é que vamos construir todos os passos devidamente estabilizados e devidamente sedimentados para construirmos uma pirâmide de sucesso para chegar àquele ponto. Acima de tudo, como todas as pirâmides, é criar uma boa base, é percebermos as nossas necessidades, os nossos processos, os nossos objetivos e começarmos a criar patamar por patamar, andar por andar, até chegarmos ao pináculo daquilo que é o nosso objetivo. Muito bem, obrigado, Ricardo. Nós estamos na reta final mesmo. Eu penso que temos muitas referências aqui que podemos levar connosco. Este podcast pode ser visto no nosso canal do YouTube. Hoje nós começamos com o James Bond, passamos um pouco do lifestyle de duas pessoas que privilegiam têm prazer de saborear algo sozinho ou acompanhado, gostam do seu tempo, são pausados, uns são líderes, negócio próprio, projetam ideias, realizam sonhos. Para terminar, Ricardo, vai ser curto este podcast, porque teríamos muito mais para falar, e serás convidado mais uma vez, porque eu sei que acredito que tens muitas mais histórias para partilhar connosco. Espero que te tenhas sentido super à vontade. Este foi um podcast super relaxado, mas muito direto a objetivos que nós estamos aqui a tentar alcançar no Gentleman Code. Se tens alguma coisa a dizer, o que é que levaste de hoje para casa, o que é que seria? Ora bem, hoje é mais um dia como outro qualquer, daqueles dias que eu gosto verdadeiramente de viver, que é uma conversa, uma partilha. A questão da aprendizagem, ela é bidirecional sempre, ela é bidirecional. Tem que ser, não é? Porque mesmo quando nós nos obrigamos a falar, a expressarmos, e eu tenho o hábito de ficar a pensar e fica a repercutir aqui no cérebro sempre todas as informações que eu fui dando, e tenho sido sempre muito crítico, sou o meu maior crítico relativamente àquilo que eu digo, por isso
É um dia extremamente positivo, não pelo podcast em si, pronto, Convivência também. nós estamos a partilhar, em termos de imagem, uma conversa que poderíamos ter no nosso dia-a-dia. Correto, exatamente. Filmado, E a ideia é mesmo essa, é dar a conhecer as nossas conversas que nós temos em bastidores. Exatamente. Pronto. É perceber o que é que um círculo de amigos pode trazer efetivamente, porque mesmo um círculo de amigos precisa de conversar, Sim, porque senão as ideias não se partilham. exatamente. É um dia positivo, claro que é um dia positivo, é um dia em que eu estou perante amigos, um dia que eu estou também a degustar um charuto, que é uma coisa E é aí que eu vou ao encontro. Vais fazer o teu review no charuto. Vou fazer agora. É um charuto. Como está a terminar? Vais um segundo terço? Eu estou aqui no segundo terço. É um charuto que tem-se mostrado extremamente suave e estável. E ele tem tido uma queima espetacular e tem-se aguentado, apesar das nossas conversas. Sim, exato. Há momentos muito longos Sim. em que já me dizem um charuto. Porrei a 45 segundos, meio a andar ali. Eu sei que ele, de certeza absoluta, que esteve muito mais tempo do que um minuto Parado. mais do que um minuto parado, e tem-se comportado de uma forma excelente. É uma marca que eu conheci apenas pelas vossas mãos. Correto. Este é o terceiro ou quarto charuto que eu estou. Vais levar um de Muito presente para tu degustá-lo Para degustá-lo. no teu espaço. E assim o farei. E é uma agradável surpresa, sem dúvida alguma que é uma agradável surpresa. Já fomos charutos há 30 anos e comecei a fumar New World há muito pouco tempo atrás. E tem sido de facto uma experiência extremamente gratificante descobrir que o charuto é muito mais do que os charutos que vêm de Cuba. Correto. E este é um charuto extremamente agradável. Se não fosse influenciado, eu diria que se calhar não tocava numa coisa destas. Claro. Pronto, por defeito. Sim, também estás habituado a umas coisas. Um reflexo Cada um tem o seu apenas. ritual, não é? Exatamente. É um charuto que tem-se demonstrado, e ainda tenho aqui um bom par de... E vamos terminá-lo. E vamos terminá-lo, efetivamente. Mas para já é um charuto extremamente agradável e que vou repetir. Muito bem. É mais uma mensagem para todos nós, não fiquem com medo de experimentarem coisas novas. O nosso podcast é acerca disso, traz coisas desse género e mais. Traz cavalheirismo, tenta proporcionar ideias para o vosso futuro. Vocês jovens que nos estão a ouvir e mesmo aquele empresário que está a tentar se reinventar. É uma altura certa, o século XXI, estamos todos abertos a coisas novas. Há tanta coisa na internet, mas temos que ser muito snipers, temos que escolher a informação que queremos. Neste podcast, a informação tem que ser dedicada a vós, o cavalheiro do século XXI. Mais uma vez, da Gentleman Code, hoje com o Ricardo Pereira, muito obrigado e espero ver-te mais vezes. Muito obrigado pelo convite também, obrigado pela presença e obrigado por toda esta envolvência que nos tem trazido, que nos tem unido e que nos trouxe até este ponto e que nos vai levar mais longe. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos.